Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje falaremos um pouco do vídeo que teria sido compartilhado na conta pessoal de Twitter do presidente da República e onde ele mostra ao som de um hino nacional tocado com tristeza, lentamente, como se fosse quase uma lamúria, onde ele mostra algumas cenas dele sendo esfaqueado no hospital, quase que um Marte, sendo essas cenas acompanhadas de algumas legendas muito sugestivas que eu me permito ler a vocês. Ele quase morreu por nós. Ele comprou a briga por nós. Ele é a nossa única esperança. Primeira indagação sobre esse vídeo. Quem seríamos esse nós? No caso, um pronome completamente não identificado. Ele quase morreu por nós. Alguém morre na nossa vida cotidiana, na nossa vida privada, pode acontecer. Alguém morre defendendo um membro da sua família, defendendo um amigo, defendendo a sua propriedade. Agora, ele quase morreu por nós, convenhamos, ele foi vítima de um atentado, de uma facada. Episódio, aliás, que tem sido bastante corriqueiro no nosso país tão violento, inclusive afetando políticos dos espectros ideológicos mais diversos. Então, quem seriam esse nós? Quem seria esse coletivo? Será que ele teria morrido também em prol de pessoas que se opunham à candidatura dele? Será que ele teria morrido em nome de quem? Quem são esse nós? Quem somos nós? Não compreendo. Um coletivo, insisto, nada identificado. Outros aspectos do vídeo. Ele precisa do nosso apoio. Essa é uma das legendas que acompanham imagens muito degradantes, inclusive de uma pessoa hospitalizada. Aí me permitam um parênteses. Acho até imagens de um certo mau gosto. Ele sequer poupou a si mesmo, poupou a própria família da exposição daquelas imagens íntimas dele hospitalizado, recebendo soro, enfraquecido, enfim. Então, mais uma legenda que eu gostaria de comentar com vocês. Ele precisa do nosso apoio. Frase um tanto incompreensível. Ele já teve o apoio de que ele necessitava, tanto assim que foi eleito, legitimamente eleito, em segundo turno, por ampla maioria da população brasileira. De que apoio se trata? Realmente, não conseguimos compreender. Última frase. Convocando para a tal manifestação do dia 15, que é o ato ao qual se refere esse vídeo, uma manifestação de suposto apoio a um presidente eleito. Vamos à última frase. Apoiaremos Bolsonaro e rejeitaremos os inimigos do Brasil. Como assim? Agora ele divide o país em dois. Do Brasil, veja, não são nem dele, são do Brasil, e inimigos do Brasil. Por um acaso nós nos encontramos em estado de guerra, guerra civil? Até onde eu saiba, não. Então, o que eu gostaria de comentar com vocês nesse breve vídeo de hoje é que o documento, se é que se pode chamar dessa forma, as filmagens veiculadas na conta pessoal do presidente me parecem refletir um personalismo claro, um culto à personalidade, um chamado de apoio. Que tipo de apoio? Não há necessidade de se apoiar um governante que se encontra no poder e está no legítimo exercício do seu poder. É
Realmente, esse tipo de convocação só pode me recordar aqueles chamados às populações que apoiavam ditaduras, como, por exemplo, a juventude hitlerista marchando em bando para aplaudir Hitler, também devidamente investido no poder enquanto ocupava esse poder, ou a juventude maoísta agarrada ao livro vermelho de Mao, beijando fotos do seu governante. Realmente alude a esse tipo de imagem. Agora vamos imaginar, ainda nesse mote apoio, será que ele deseja, pegando um gancho na frase proferida na semana passada pelo ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Heleno, de que eles estariam fartos de chantagens do parlamento, será que ele deseja um apoio contra o parlamento? O que tudo indica, sim. Bom, longe de fazermos qualquer elogio, qualquer apanágio ao parlamento, que sabemos muito bem quem integra essa instituição, as pessoas que integram, que em sua grande maioria não apresentam uma biografia lá muito recomendável, sabemos que institucionalmente o presidente da República não pode nem deve incitar uma população a lutar, a bater-se contra o parlamento. Institucionalmente, não pode fazer isso, porque, de acordo com a nossa Constituição, os poderes são harmônicos e independentes. Onde está essa harmonia? Ele pode discordar do parlamento, deve, pode fazer críticas, mas não pode incitar uma população a gritar frases como, por exemplo, abre aspas, fora Maia, fora Alcolumbre, até porque essas pessoas, tanto Maia quanto Alcolumbre, com todas as ressalvas que nós possamos ter em relação a eles, e de fato acredito que temos, essas pessoas também foram eleitas nas suas, tanto pelos eleitores diretamente, e chegaram à presidência das suas casas mediante eleições realizadas de acordo com os regimentos internos de ambas as casas legislativas. Isso é inegável. Então, não se pode, não, isso é um clima nada desejável para o país, para a segurança jurídica, para a estabilidade política, que um presidente da República se insurja frontalmente contra a instituição parlamento e incite seus seguidores a fazê-lo. Isso é inaceitável, antidemocrático e, a meu ver, fere a Constituição. Além, óbvio, reitero, de caracterizar um personalismo, um culto à sua personalidade, ao seu ego, o que não é nada compatível, condizente com aquela imagem liberal que ele vendeu durante toda a sua campanha, sobretudo associada ao ora ministro da Economia Paulo Guedes, esse sim tradicionalmente ligado ao liberalismo mais clássico, já que, convenhamos, o atual presidente, quando parlamentar do baixo clero, nada mais era que um sindicalista militar, uma pessoa de pouca relevância, que não fazia grande coisa além de votar benesses e propostas de favorecimentos à sua própria categoria, as categorias de agentes de segurança pública, militares, etc. Então, só retomando, esse culto à personalidade é completamente incompatível com os ideais liberais de impessoalidade do titular do cargo, de império das leis, que foi vendido, reitero, vendido durante a campanha presidencial, sobretudo com ênfase na imagem do ora ministro da Economia Guedes, então designado pelo candidato Jair Bolsonaro como posto Ipiranga. Agora, para finalizarmos esse vídeo,
Temos também alguns comentários sobre um membro de um outro poder que também demonstra todo o seu personalismo, todo o culto ao seu próprio ego e que agiu de forma bastante inapropriada. Estou me referindo ao ministro Celso de Mello, do STF, que declarou à imprensa, com todas as letras, que, dois pontos, abre aspas, o presidente não está à altura do cargo que exerce. Ora, um membro do Poder Judiciário também poderia tecer uma afirmação dessas em relação ao titular de um outro poder, a saber, do Poder Executivo, sobretudo se nós pensarmos que o Poder Judiciário é o único não eleito, tem duas características muito singulares o Judiciário. É o único dentre os três que não é eleito e só age mediante provocação, ou seja, julgações, é o guardião da nossa Constituição Federal mediante provocações de partes que ingressam em juízo e que alegam inconstitucionalidade, alegam violações à Constituição por parte de decretos, de leis, etc. Então, que legitimidade possuiria o ministro para tecer uma afirmativa dessa? Outro questionamento que surge: vocês já pensaram se o presidente da República vier a sofrer um pedido de impeachment e sabemos que para abertura de um processo de impeachment junto ao Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal tem de autorizar essa providência, tem de votar acerca do cabimento ou não, estaria o ministro pré-julgando o cabimento, a pertinência de um eventual pedido de impeachment? Quer me parecer que sim, e dessa forma, extrapolando os seus deveres como juiz. Bom, essas eram as minhas breves considerações. Lamento ter de trazer a vocês um debate ou uma pequena discussão sobre fatos tão medíocres de pessoas investidas de seus poderes que não parecem saber, não parecem realmente, nenhum deles não parece estar à altura do cargo que exercem e que deveriam fazê-lo com impessoalidade, com correção, sem disputas pessoais entre. É claro, sabemos que no mundo humano, sempre que houver humanos envolvidos, as pessoas sempre travarão disputas, seria ingenuidade pensar ao contrário, sobretudo se estivermos falando do mundo político. De toda forma, o que não acontece em países mais civilizados é essa guerra institucional entre os poderes, que só nos joga, reitero, numa enorme instabilidade, afasta investimentos, afasta a perspectiva de análise das reformas legislativas tão importantes para o progresso desse país e nos deixa nesse atoleiro de sempre, discutindo trivialidades de pessoas mimadas. Bom, por hoje me despeço. Deixem seus comentários. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes. E até o próximo Chá com Debate.